Olá, meu nome é Nádia, sou aluna do primeiro ano B e vou fazer um trabalho avaliativo falando sobre as 3 leis de Newton. Galileu Galilei, por meio de estudo, buscando entender o movimento e a força, determinou a primeira lei, ou lei da inércia, que é: um objeto que se mantém em repouso permanece em repouso, e um objeto que se mantém em movimento com velocidade e na mesma direção, a menos que exista uma força externa atuando sobre ela. Ou seja, podemos resumir a primeira lei ou a inércia como um corpo que permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a não ser que atue sobre ele uma força externa diferente de zero. Na segunda lei de Newton, a gente entende sobre a força de aceleração. Na primeira lei, a gente entendeu que existe uma ausência de força resultante. A segunda lei nos explica que a força não é nula, pois a força resultante é adquirida através da aceleração, tomando assim uma direção e ganhando um sentido de força resultante. Ou seja, podemos resumir a segunda força como a intensidade adquirida pelo corpo, que é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Agora vamos falar da fatídica e mais conhecida terceira lei de Newton, que é a ação e reação. Nela vem a famosa frase: para toda ação existe uma reação. De fato, porque para que haja uma ação, vai haver uma reação de mesma intensidade em sentido oposto. Ou seja, podemos dizer que um objeto, quando exerce uma força sobre outro e esse outro objeto reage com a mesma força, de mesma intensidade, só que em sentido oposto, isso é uma ação e reação. Um exemplo que a gente pode dar é a modalidade esportiva da natação. Quando um atleta cai dentro d'água, quando o corpo cai dentro d'água e ele vai fazendo movimentos oposto, aquilo ali está gerando uma ação e reação. Algo muito importante de falar também sobre a terceira lei é que esse par de corpos nunca vão se anular, porque sempre que houver uma reação, sempre que houver uma força de uma ação, vai gerar uma reação de mesma força e de mesma intensidade. Então, esses corpos nunca vão se anular. Ou seja, podemos definir a terceira lei como essencial, dando um último exemplo. Quando você empurra um objeto e esse objeto te empurra de volta, isso está gerando uma ação e reação, uma força ali de mesma intensidade com o primeiro corpo empurrando e uma segunda intensidade com o segundo corpo empurrando em sentido oposto. Bom, muito obrigada por assistir até aqui, e essa é a minha explicação sobre as 3 leis de Newton.